tira toda distração, tira tudo que impeça que nós estejamos entendendo aquilo no qual o Senhor deseja falar a essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Paz do Senhor. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês uma palavra. Gostaria que você estivesse aí abrindo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16. Sei que Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, vai dizer o seguinte: Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Repetindo o versículo 17, 18, na verdade, diz o seguinte: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor, eu te louvo por esta noite, por esse tempo de adoração, de aprendizado. Quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que irão nos ouvir, Senhor. Queremos pedir que nessa noite o Senhor venha falar conosco de uma forma pessoal. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que essa palavra encontre morada, encontre uma terra boa, fértil, para poder produzir frutos, Senhor. E conforme diz a tua palavra, frutos que sejam dignos de arrependimento. Te louvo pela tua bondade e misericórdia, como foi dito aqui nessa noite, estendida sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom demais podermos estar aqui. E nessa noite eu quero falar sobre algo que, para nós, parece que é muito cotidiano, mas que muitas vezes nós não temos uma compreensão sobre o que é ter um coração grato, ter um coração agradecido, um coração realmente que compreende o verdadeiro sentido do que é ser grato. E nessa noite, querido, eu vejo que gratidão, principalmente a gratidão bíblica, ela não nasce de circunstâncias favoráveis, mas ela nasce da certeza de que nós pertencemos a Cristo e vivemos de forma debaixo dessa graça soberana de um Deus que vê todas as coisas. Eu quero que nessa noite, meu irmão, você entenda algo muito sério. Nós vivemos hoje numa cultura de reclamação. Tudo hoje é motivo de reclamação, né? Nós reclamamos porque estamos desempregados. Depois reclamamos do emprego que nós temos. Reclamamos porque o salário demora a chegar. Reclamamos porque o salário chegou e não foi suficiente para pagar aquilo que a gente gostaria. A gente reclama por aquilo que nós não temos. E quando temos, reclamamos porque aquilo que temos não é suficiente. Então, parece que a reclamação, a ingratidão, a insatisfação faz parte da nossa cultura, faz parte de quem nós somos.
E, biblicamente, isso é algo que precisa ser combatido dentro da igreja, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Porque a nossa alma, ela é insatisfeita. A nossa alma, ela é inquieta. A nossa alma não consegue se aquietar dentro de nós. O salmista, ele vai chegar ao ponto de dizer que a alma dele está angustiada, porque não há satisfação naquilo que ele está vivendo. Quando eu olho para isso, querido, eu preciso entender que a maioria das vezes nós somos dominados por aquilo que nós vemos e não por aquilo que nós de fato temos. E hoje nós olhamos para o jardim do vizinho, a grama do vizinho, e nós desejamos muito mais a grama do vizinho do que a grama que está no nosso quintal. Nós desejamos muito mais aquilo que a pessoa que está ao nosso lado, que está à nossa volta, possui do que aquilo que Deus já nos agraciou. Então, a gente precisa compreender algo muito sério. O problema, querido, que eu vejo nessa questão toda é quando nós olhamos mais para aquilo que nos falta. Quando nós temos um foco maior naquilo que nós não temos. E quando nós deixamos de perceber o que Deus já fez por nós. Quando nós deixamos de enxergar, quando nós deixamos de contemplar aquilo que já é uma verdade, que já é uma realidade em nós, em nosso meio, em nossa casa, em nossa família. E quando eu olho para a nossa ingratidão, a nossa falta de gratidão, eu percebo que nós estamos muito distante daquilo que a Bíblia revela dos filhos de Deus. Eu vejo, por exemplo, que a palavra de Deus, ela não nos apresenta um caminho de facilidades. A palavra de Deus, ela não nos mostra que nesse mundo tudo é um mar de rosa. A palavra de Deus nos mostra que nessa vida, na nossa caminhada, haverá, sim, desafios. Que na nossa vida haverá algo que nós não conquistaremos, não porque nós não podemos, não porque nós não temos condições ou capacidade, mas porque Deus não tem aquilo para nós. Deus vai olhar para você e para mim, amado, de alguma maneira e vai entender que se nós possuirmos aquilo que desejamos, aquilo que nós ansiamos por ter, aquilo pode dominar o nosso coração, pode dominar a nossa alma, pode nos conduzir para um lugar que não é a vontade de Deus. E por isso, quando eu vejo Paulo aqui escrevendo aos Tessalonicenses, ele está falando aqui para uma igreja que não está vivendo um momento confortável, sabe? Quando eu olho para essa igreja não está vivendo um momento confortável. Aquela comunidade estava sendo perseguida. Aquela comunidade enfrentava aflições, oposições, incerteza quanto ao futuro. E aí Paulo escreve para ela e fala, ainda assim ele escreve dizendo, e essas palavras de Paulo me surpreendem, porque imagine, você está passando o maior perrengue da sua vida. Perseguição. Tudo está indo de forma mais difícil para a sua vida. E o apóstolo olha para aquela comunidade e escreve para ela dizendo o seguinte, regozijai-vos sempre. Em outras palavras, Paulo está dizendo para aquela igreja, alegrem-se sempre. Não deixa a tristeza entrar no teu coração, não deixa a angústia entrar no teu coração, não deixa o ambiente dominar a sua alma. Não deixa as circunstâncias que você está vivendo dominar quem de fato você é. Oh, amados, parece que nós, quando estamos lendo esse texto, parece algo muito simples, mas aquela igreja foi uma igreja que foi
estabelecida debaixo de muita luta. Quando Paulo chega ali em Tessalônica e começa a pregar, Atos 17 vai dizer que ele prega 3 semanas consecutivas, ou seja, 3 finais de semana consecutivos, ele vai lá pregar na sinagoga. E na terceira semana, Paulo enfrenta um revés daquela comunidade tessalônica e eles querem apedrejar o apóstolo, eles querem matar o apóstolo, eles querem prender o apóstolo. Mas a palavra de Deus já havia sido estabelecida no coração daquela comunidade. E de repente, Paulo precisa sair às pressas daquela comunidade, precisa fugir daquele lugar, porque senão ele seria preso. Algum tempo depois, Paulo escreve para esse povo, porque a perseguição continuava. Não apenas a perseguição política, religiosa, mas a perseguição por aquela comunidade, por aquela igreja ter abandonado os ídolos e começado a servir um outro Deus. E eu vejo, querido, que ele escreve para ele e fala assim: olha, está vendo tudo o que está acontecendo com vocês? Regozije, alegrem-se nisso. Ô irmão, eu quero que você entenda algo muito sério nessa noite. Talvez todas as aflições que você acha que você está vivendo, talvez todas as situações que você acha que é desfavorável para você, é apenas fruto de uma insatisfação pessoal. Talvez seja apenas fruto de algo que você deseja tanto e que não vai somar em nada em quem você de fato é. Talvez, irmão, nessa noite, o que você precisa entender é que Deus já te deu, Deus já te colocou em suas mãos algo tão precioso e você não consegue ver o valor daquilo que Deus já colocou em sua vida. E por isso, por não reconhecer o que Deus já fez, o que Deus já realizou, o que Deus já plantou em você, para você desfrutar, você fica com o seu coração angustiado, entristecido, você fica com o seu coração apreensivo. E a palavra de Deus nessa noite vem para você para dizer o seguinte, irmão: alegre-se nessa circunstância. Alegre no meio da situação e das circunstâncias que você está vivendo. Olhe para aquele que já te deu, que já fez você mais do que vencedor e se alegre nele. Porque se a minha alegria for circunstancial, eu viverei feliz por toda a minha vida. Semana passada nós ministramos aqui sobre Abacuque. E Abacuque, ele começa questionando Deus, ele começa falando, fazendo perguntas, mas no decorrer da caminhada de Abacuque, ele transforma as perguntas em orações. E quando ele começa a orar, está muito alinhado com o que Paulo está escrevendo aqui aos Tessalonicenses. Porque primeiro ele fala, olha, vocês precisam alegrar-se sempre. E o segundo passo, o segundo pilar do conselho de Paulo é orai sem cessar. Ou seja, quando eu paro de reclamar por aquilo que eu não tenho ou por aquilo que eu tenho que não me satisfaz, quando eu começo a orar, a minha oração vai transformar a minha insatisfação pessoal em algo que Deus vai transformar em alegria. Aleluia! Aquilo que eu apresento a Deus, Deus transforma, Deus muda, Deus é um Deus que muda a circunstância, Deus é um Deus que muda a história. Por isso, meu irmão, tudo aquilo que o teu coração ainda não compreende, apresenta diante de Deus. Mostra para Ele, Senhor, tá vendo? O Senhor já até me deu, mas eu ainda não compreendi se isso é bom. Então me faz enxergar a bondade daquilo que já existe.
Abacuque disse: olha, não é a circunstância, não é o gado, não é as ovelhas, não é o vinho, nada disso. Quando eu começo a reconhecer, querido, que não são as circunstâncias que eu estou vivendo, que não são os momentos que eu estou vivendo que vai me fazer feliz, que vai me alegrar o coração, eu começo a me entregar. Eu começo a quebrar barreiras dentro de mim. Eu começo a quebrar fortalezas dentro de mim. Talvez você não se lembre, mas nós já pregamos sobre fortalezas nessa igreja. E sabe, parece que as fortalezas que existem dentro de nós, elas muitas vezes parecem serem intransponíveis. Parece que nós não vamos vencer. Parece que ela nos puxa para o fundo do poço. Mas eu quero que você entenda algo muito sério, meu irmão, minha irmã, nessa noite. As fortalezas dentro de nós precisam ser destruídas. Você precisa entender que a palavra de Deus já te chamou para você viver a liberdade de Cristo. Você foi chamado não para viver mais uma vida de escravo, mas agora uma vida de livre, de liberdade, uma vida de filho, uma vida de quem já conquistou todas as coisas em Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, eu vou perceber algo muito claro, quando Paulo está dizendo, olha, você precisa orar sempre, e aí ele vai dizer ainda, em tudo, dai graça. E aí eu fico pensando, querido, é difícil você dar graça quando tudo está ruim. É difícil você ser grato quando tudo está difícil para você. Mas eu e você precisamos compreender algo muito sério, querido, sabe? Às vezes nós não temos uma consciência plena o que é ser grato. E a essa carta, esse final de carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses, aquela igreja que estava naquele momento mais difícil, os convertidos que havia acabado de entender o evangelho, além da rejeição, da perseguição, da oposição, das dúvidas sobre a volta de Cristo, eles ainda não compreendiam o que era viver plenamente para Deus. E Paulo então mostra para eles o seguinte: você precisa da graça em tudo. E aqui eu percebo algo muito sério, que a gratidão, ela nasce a partir do momento que eu conheço quem é Deus. Compreendes, amado, que quando você entende quem é Deus, quando você realmente conhece o Pai, não aquele pai carrancudo, não aquele pai bravio, não aquele pai que quer castigar os filhos, mas aquele pai que ama, que acolhe, que usa de benignidade, de amor, de mansidão, aquele pai que te abraça, aquele pai que te estende as mãos quando você precisa. Aquele pai que é pleno em amor, em justiça, em graça e misericórdia. Quando eu entendo quem é Deus e quando eu entendo quem eu sou nele, o meu relacionamento com ele muda. Eu não olho mais apenas um Deus distante, um Deus intocável, um Deus que vive em uma outra dimensão. Não, eu começo a ver um Deus perto. Um Deus que está ao meu alcance, um Deus que eu posso sentir ele a qualquer momento. Um Deus que me escolheu mesmo antes de eu querer entender quem ele era. Um Deus que me viu ainda informe, ele já tinha me escolhido. Quando eu começo a entender que esse Deus é um Deus que me amou muito antes de eu saber o que era amor, eu preciso me aproximar dele. E aí entra a condição que Paulo está falando. Alegre-se por saber que você tem um pai. Ora sem cessar, ou seja, se relaciona com ele, conversa com ele todos os dias.
Oração é uma conversa íntima de alguém que depende um do outro. Oração é quando eu preciso de alguém, quando eu preciso de uma voz, de uma pessoa para falar, eu me aproximo dele. Quando eu preciso rasgar o meu coração, eu faço o quê? Eu me aproximo dele. Quando eu preciso contar as minhas angústias, eu me aproximo dele. Mas quando eu preciso também demonstrar a minha felicidade por tudo que ele já fez, eu preciso me aproximar dele. Oração é relacionamento. Oração é intimidade. Oração é eu sei que se eu falar, ele vai me ouvir. E quando ele me ouve, ele traz resposta. Quando Paulo mostra para aquela igreja que eles precisam se relacionar com o Pai, eles começam a mudar a sua forma de ver a perseguição. Eles começam a entender melhor o que significa pertencer a um Deus. E talvez, amado, nós vivemos uma vida cristã sem saber que nós temos um Pai tão próximo. Um Pai que está atento, sabe? Um Pai que não nega aos seus filhos. Um Pai que não é indiferente ao seu sentimento. Um Pai que não é indiferente à sua dor. Um Pai que não é indiferente às suas necessidades. E quando Paulo está dizendo aqui, olha, em tudo dai graça, a gente precisa compreender de forma mais plena o que ele está dizendo. Às vezes eu olho para esse texto e pergunto, Deus, será que eu preciso da graça pela doença que eu estou vivendo? Será que eu preciso da graça pela indiferença que às vezes a gente vive? E quando nós olhamos para isso, eu percebo algo muito sério. Paulo não está dizendo aqui, ó, dai graça por tudo. Ele não está mandando você dar graça por tudo, sabe? Eu vou dar graça porque eu adoeci. Ei, aleluia, glória a Deus. Eu vou dar graça porque estou mergulhado no pecado. Eu vou dar graça porque a morte chegou. Não é nisso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo para você, ó, por tudo dai graça. Não, ele está dizendo, em tudo dai graça. Ou seja, mesmo que a doença chegue, eu vou ser grato. Porque eu sei que em meio à doença, Deus se manifestará. Mesmo que o desemprego chegue, eu vou dar graças a Deus, porque eu sei que Ele é o Deus que provê e que pode abrir porta onde não tem porta. Eu preciso compreender, querido, que existe uma diferença muito grande nisso. A Bíblia nunca manda agradecer pelas doenças, nem pelo pecado, nem pela morte, nem pela injustiça social, mas manda agradecer porque Deus continua sendo Deus, mesmo em meio a todas essas coisas. Porque quando nós vemos Deus apenas nas coisas boas, Deus não é absoluto. Quando nós vemos Deus apenas nas coisas que nós entendemos que são boas, Deus deixa de ser soberano. Por isso, nessa noite, eu entendo que, como Abacuque disse, todavia, eu me alegrarei no Deus que pode me salvar de todas essas mazelas. Eu me alegrarei no Deus que é soberano em todas as coisas e que pode sim mudar o momento, a circunstância, o ambiente onde eu estou vivendo.
Eu quero, meu irmão, que você entenda algo muito sério nessa noite. A gratidão, ela precisa glorificar a Deus e glorificar a nossa fé, sabe? Precisamos glorificar a Deus com a nossa fé. Precisamos olhar em meio a tudo isso e entender que quando eu sou grato, eu estou glorificando a Deus. Gratidão nunca foi e não é apenas um sentimento, sabe? Porque às vezes eu acho que gratidão, a gente acha, entende que gratidão eu preciso sentir. Assim como o perdão não é um sentimento. Gratidão não é apenas um sentimento. A gratidão, ela produz testemunho. A gratidão é quando as pessoas olham para você e, apesar do momento que você está vivendo, você continua glorificando a Deus. Você continua falando, Deus continua sendo bom. Você continua olhando para as circunstâncias que você está vivendo e fala assim, Deus continua no controle das coisas. Por isso, eu e você precisamos, querido, olhar para a Bíblia e entender isso de forma muito séria. Paulo estava preso. Lá em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos. Já havia sido espancado. Estava com os pés acorrentados no tronco. Estava na masmorra. Estava condenado ali à prisão. Mas mesmo em meio à prisão, Paulo e Silas fizeram o quê? Cantaram, adoraram. Eles mostraram que a prisão não podia calar a sua voz, não podia calar a sua boca, não podia calar a sua adoração. E eles adoravam, e eles cantavam, e eles estavam ali. Por que que eles estavam cantando? Porque a prisão não podia prender a esperança, a gratidão do que Jesus já havia feito na vida deles. E quando eu olho para isso, querido, eu preciso observar um detalhe importante ali naquele cenário do capítulo 16. Antes do milagre, antes que o terremoto chegasse, eles estavam adorando. Talvez o que nos falta é ter um coração tão grato que em meio às adversidades a gente vai começar a adorar. A gente vai começar a cantar louvores engrandecendo o nome do Senhor. Nessa noite nós cantamos tantos louvores lindos aqui a respeito de Jesus. Louvores tão cristocêntricos. Será que foi apenas fruto dos nossos lábios ou foi fruto do nosso coração? Será que o que saiu dos nossos lábios foi apenas vozes ou foi um clamor da nossa alma por esse Jesus? Paulo e Silas estavam ali. Mas antes que o terremoto, antes que o milagre acontecesse, eles estavam adorando. E quando nós adoramos em meio à tormenta, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, há um propósito eterno de Deus. O terremoto não foi para matar aqueles homens, o terremoto foi para poder mostrar a grandeza de um Deus que estava no controle absoluto. E através da vida e do testemunho daqueles homens que cantavam, que adoravam, mesmo em meio às circunstâncias adversas que eles estavam vivendo, Deus salva um homem. Deus salva uma família. Talvez, meu irmão, o que está acontecendo com a tua vida, o que está acontecendo com você nessa noite, o que você está vivendo, é porque através da sua experiência, através da sua vida, Deus vai salvar muitos outros. Talvez o que está acontecendo é porque Deus está te preparando para você ser um exemplo de salvação, para você ser um exemplo de boca de Deus, que vai, sim, levar o evangelho a outras pessoas. Às vezes nós reclamamos e o que Deus está fazendo é, eu estou trabalhando.
Às vezes nós não somos gratos e o que Deus está fazendo é, eu estou preparando um ambiente de salvação. Talvez nós não somos gratos, mas o que Deus está fazendo é, eu estou preparando o cenário para realizar um grande milagre. E é isso que você e eu precisamos entender, querido, sabe? Deus continua absolutamente soberano no controle de tudo. Se eu não entender isso, eu vou viver aflito, sabe? Liga a televisão, leia os jornais e você fica apreensivo com tantas más notícias. Risco de terremotos, risco de abalos sísmicos, risco de tsunamis, risco de guerras. Todavia, eu preciso acreditar que existe um Deus que está reinando soberanamente. Eu preciso acreditar que tem um Deus que está no controle de tudo isso. É um Deus que coloca rei e tira rei. É um Deus que coloca o soberano e tira o soberano. É um Senhor que tem o controle de todas as coisas, sabe? Essas coisas não podem perturbar o meu coração, o seu coração. Eu vejo de forma muito clara hoje que nós precisamos ser como aquele leproso que voltou e agradeceu a Deus. O texto lá de Lucas 17 vai contar que 10 leprosos. Jesus cura todo mundo. A gente vê a graça absoluta de Jesus sendo distribuída. E apenas um volta para agradecer. E Jesus então pergunta: e cadê os outros? Não seja aqueles que não voltam para agradecer. Eu quero nessa noite que você entenda isso de forma muito clara, meu irmão. Não seja aqueles que não voltam para agradecer. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha onde você estava e onde você está hoje. Olha quem você era há 10, 15 anos atrás. E olha quem você é hoje. Olha a vida que você vivia há alguns anos atrás e olha aonde você está hoje, meu irmão, minha irmã. Sabe? Se tem algo que queima meu coração é o que Deus diz para Israel. Deus sempre diz para ele, repetidamente, fala assim, lembra-te de onde eu te tirei. Talvez o que me falta para ser grato a Deus, o que me falta para poder expressar a minha gratidão é exatamente isso. É lembrar de onde o Senhor me tirou. É lembrar que outrora eu não era ninguém e hoje eu sou filho de um Deus todo-poderoso. É lembrar que hoje existe um céu e que esse céu está me esperando. É saber que esse Deus que prometeu é fiel para cumprir a palavra dele na minha vida e na sua vida. Sabe, irmão, precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Às vezes, nós estamos tão focados no agora que nós já esquecemos o que Deus já tem feito. Eu posso dizer com certeza absoluta, eu era um projeto para dar errado. Sabe? Eu era alguém para não ter um futuro. Mas o Senhor me preservou até aqui. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor já fez por mim mais do que eu imaginei em toda a minha vida conseguir. O Senhor já fez em minha vida muito mais do que eu sonhava quando eu tinha 15, 16 anos. E eu posso testemunhar a bondade, fidelidade e misericórdia de Deus.
O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu uma esposa. O Senhor me deu filhos. O Senhor me deu um lugar para morar. O Senhor me alimentou e me sustentou em toda a minha caminhada. O Senhor não me deixou cair em lugares onde tinha armadilhas severas para me matar. Se eu estou aqui hoje, porque eu sou fruto daquilo que foi lido aqui em Lamentações 3:20. As misericórdias do Senhor são a causa. Eu posso ser testemunha de que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida dia após dia. Por isso, querido, eu não tenho motivo para ingratidão, eu tenho motivo para ser grato, sabe? Eu tenho motivo para poder todos os dias levantar da minha cama e agradecer a Deus por mais um dia, por mais um momento, por mais um privilégio de viver o que Ele tem para a minha vida. Eu não sei, amado, se você tem vivido uma vida que tem sido mais uma vida de reclamação do que uma vida de gratidão. Mas eu quero que você entenda algo muito sério ainda, o que essa palavra vai dizer. Paulo vai concluir o versículo, o texto que eu li, dizendo: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Qual é a vontade de Deus, então, para você e para mim? Qual é a vontade de Deus para você, irmão? Versículo 17. Alegria. Alegre-se sempre. A vontade de Deus para o seu coração é: seja alegre por quem você já é. O segundo passo aqui é: ore constantemente, ore todos os dias. Se relacione com Deus todos os dias. E o terceiro pilar do que Paulo está escrevendo sobre a vontade de Deus para você é exatamente que você dê graças a Deus. Que você seja grato todos os dias. Por isso, meu amado, você precisa se apropriar dessas coisas. Você precisa se apropriar da alegria. Você precisa se apropriar da oração. E você precisa se apropriar de ser uma pessoa grata, independente da circunstância. E diante de tudo que nós estamos vendo, eu preciso entender que essa vida só é possível em Cristo Jesus. Mas você, de repente, vai falar: mas eu já sou crente, pastor. Eu não estou perguntando se você é crente. O que eu quero saber é se a sua vida está em Cristo Jesus. O que eu quero saber é se você já confiou plenamente a sua vida a Cristo Jesus. Ou se você ainda está no controle da sua vida. Ou se você ainda está no controle da situação. Paulo vai dizer de forma muito clara: esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Ei, entenda, não é na esposa, não é no esposo, não é no filho, não é no trabalho, não é nos bens, é Cristo. Sua vida está em Cristo? Se a sua vida está em Cristo, você vai desfrutar de um coração grato. Se a sua vida está em Cristo, você vai desfrutar de uma vida de oração. Se a sua vida está em Cristo, você vai desfrutar de uma vida de contentamento, de alegria. Porque quando eu estou em Cristo, as circunstâncias não me movem. Quando eu estou em Cristo, o momento que eu estou vivendo não me abala. Quando eu estou em Cristo, o mar bravio não me assusta. Quando eu estou em Cristo, o meu coração se acalma. E eu desfruto aquilo que a palavra de Deus
diz: uma paz que excede o entendimento. E o que eu quero nessa noite, finalizar essa palavra dizendo para você: você deseja essa paz que excede todo o entendimento? Você deseja que a sua vida entre em uma outra dimensão? Você deseja que as coisas à sua volta se acalmem? Você precisa estar em Cristo. O seu coração, a sua mente precisa estar em Cristo. E diante desta palavra ministrada nesta noite, eu quero convidar o pessoal do louvor já, para nós podermos finalizar. Diante desta palavra, eu quero que você se posicione, meu irmão. Eu quero que você se posicione, minha irmã. Eu quero que a sua mente, que o seu coração se volte, se derrame para Cristo Jesus. Não seja movido pelas circunstâncias, seja movido pela palavra, seja movido por Jesus Cristo. Quando o seu coração estiver plenamente em Cristo, as outras coisas na sua vida vão se resolver. As outras coisas na sua vida vão se equilibrar, porque Cristo é o equilíbrio que nos faz permanecer quando tudo está parecendo perdido. Eu quero que você fique de pé nessa noite. E em sinal de gratidão, de rendição, eu quero que você, meu irmão, aí, converse com Deus. Sabe, às vezes, você espere que a gente te chame aqui na frente, e às vezes é necessário. Mas às vezes eu vejo e creio que você precisa de ter uma postura firme dentro de você. Vir aqui à frente é apenas consequência de uma decisão que você já tomou. Não por emoção, não porque você ouviu uma palavra e aquela palavra mexeu com você neste momento. Não, querido. Eu quero que você decida entregar o teu coração, a tua vida para Cristo. E eu quero te dar um tempinho, enquanto o Ministério de Louvor começa a cantar aqui, para você entregar a sua vida para Cristo. Entregar o seu coração, entregar este momento que você está vivendo, sabe? Talvez esse momento que você está vivendo é um momento que você não está suportando